Olá, bem-vindos a mais um ponto de vista. O tema que eu hoje queria abordar, aliás, de uma forma muito ligeira, mas é um problema que eu creio que é interessante. Há bem pouco tempo, há poucos dias, eu li uma revisão, ou melhor dito, um artigo de fundo de um psiquiatra que falava sobre os doentes difíceis e de que forma é que os médicos lidavam com esses doentes difíceis, pessoas no fundo que tinham uma perturbação da personalidade. E aquilo que foi interessante na discussão desse tema é que ele centrava-se naquilo que é a personalidade do médico em jogo, em simultâneo com a perturbação do doente. Ou seja, naturalmente que há transferências e contra-transferências entre o doente e o seu médico, criando uma díade, se quiserem, com uma dinâmica própria daquele conjunto de dois indivíduos e que é variável também dependendo da personalidade do próprio médico e que é necessário para ele compreender as armadilhas em que ele próprio cai pela sua própria natureza. Por exemplo, todos as nacionalidades dos médicos, pela própria natureza da sua profissão, pela dificuldade de acesso à profissão, etc., tendem a ser perfeccionistas, a encontrar soluções. Isso muitas vezes escolhido com a resposta do doente difícil, ou de que forma em que eles também interferem com o narcisismo do próprio médico quando não respondem de acordo com aquilo que era, digamos, o esperado, ou o médico não encontra a solução para aquele problema. Estes aspectos parecem-me importantes por duas razões. Por um lado, porque é importante perceber de que forma, talvez a palavra patologia seja forte, mas de que forma é que a própria personalidade do médico e o seu temperamento jogam na intervenção e na relação com o doente, é algo que acho que é muito importante termos em consideração e será muitas vezes necessária a ajuda de outros técnicos de saúde para, de alguma forma, também ajudarem o médico à compreensão do seu estilo e da sua própria personalidade. E por outro lado, embora eu seja neurologista e seja muito naturalmente organicista nesse sentido, é meu entendimento que a informação recolhida através da psicanálise, por exemplo, mantém alguns elementos válidos e que não devem ser descartados na compreensão do indivíduo, na sua relação com o outro.